E aí, gente, tudo certo? Sábado, estamos em data FIFA, não temos jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio se reapresentou na última quinta-feira, está trabalhando para o importante jogo na retomada do Campeonato Brasileiro na semana que vem contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Possivelmente não terá o técnico Renato Portaluppi na beira do campo, o Grêmio vai tentar um efeito suspensivo, ele foi punido pelo STJD, tomou 4 jogos e possivelmente não ficará à beira do campo contra o Red Bull Bragantino. Dito isso, a gente aqui vai falar sobre o futuro do técnico Renato Portaluppi. Ele sairá? Ele permanecerá? Qual é a ideia da direção gremista? Nomes que são especulados, existem nomes já no bastidor. Há cerca de pouco mais de 4, 5 dias atrás, eu coloquei uma informação no Instagram e também no Twitter, antes do Twitter cair, e também aqui no YouTube, que é este vídeo que você está vendo na tela agora, pelo menos o recorte da capa, que 2 nomes dentro do bastidor do Grêmio já ganham um pouco mais de força. Porém, alguns lugares colocaram como informação, principalmente a do Vojvoda, que vai estar no conteúdo. Inclusive foram páginas coloradas que colocaram que o Grêmio aproveitaria a vinda do Fortaleza a Porto Alegre para jogar contra o Inter, para tentar uma aproximação com o Vojvoda. Eu vou te explicar mais essa situação. A situação do Renato, a direção de fato pretende terminar o ciclo? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Deixa teu like, te inscreve no canal. Nomes dos bastidores, a condição do técnico em Porto Alegre. Fica ou sai? Depois da vinheta a gente fala sobre isso. Deixa teu like, te inscreve no canal, ative o sininho. Eu me chamo Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Eventualmente, um vídeo ou outro, você vai ver algum outro tipo de conteúdo aqui no canal. Como foi ontem, o conteúdo se chama Giro de Notícias. Quando você ver o início do vídeo escrito Giro de Notícias, não necessariamente serão notícias do Grêmio que vão estar embutidas no conteúdo. Podem ser notícias relevantes dentro do futebol que é legal falar. Por exemplo, ontem a gente falou da despedida do Suárez, de Dybala usando a 10 de Messi na Argentina e da vitória do Brasil mesmo jogando mal e a estreia de Estevão. Então, quando você ver escrito Giro de Notícias, é um conteúdo diferente a partir de agora aqui no canal. Mas não se preocupe, o foco é Grêmio e sempre será Grêmio neste espaço, beleza? Gente, a situação de Renato Portaluppi e Grêmio, como tá? Ele vai sair? Ele não vai sair? Ele vai ficar? O Grêmio pensa em demitir? O Grêmio pensa em romper o ciclo? Bom, qualquer pessoa, qualquer setorista, jornalista, youtuber, criador de conteúdo que der Renato não ficará no próximo ano, Renato vai ficar em 2025. Qualquer setorista, jornalista, youtuber, criador de conteúdo que cravar está errado. Ninguém pode cravar, porque nem o Grêmio sabe o que vai acontecer no final do ano. O Grêmio vai dar esse restante de brasileiro para que o Renato melhore o trabalho, para quem sabe no final do ano ele tenha uma possibilidade de permanência, uma melhora de ambiente com a torcida. Uma curiosidade aqui: Brathwaite e Monsalve tiveram uma reunião com o Renato. E esta informação quem deu foi o Eduardo Picão, o CCD
e eu vi que o Dávila repostou no canal A Dupla. Recomendo muito, possivelmente você já conhece. E eu achei muito interessante, porque, segundo o Dávila, porque eu não vi os outros meninos, nem o César, nem os garotos darem a informação, eu escutei pelo Dávila, e aí ele deu créditos para ele, por isso que a gente está falando aqui, que Bright White e Monsalve são os primeiros e os últimos a saírem, e eles tiveram uma reunião com o Renato para que o treino seja mais intenso, mostrando de fato que precisa melhorar algumas coisas. E é interessante esse bastidor. O Monsalve, todo final de treino, ele vai na análise de desempenho pedir quanto correu, quanto perdeu de gordura, então números do scout. O Bright White chega primeiro, sai depois, contratou professor de português, já está procurando casa fixa, integrados, contratos longos e jogadores entregues de corpo e alma dentro do clube. E isso é importante. Bom, resumindo, Bright White e Monsalve, eles são jogadores interessados em aprimorar a parte técnica e principalmente, como são jogadores que são de fora do país, são jogadores que foram contratados recentemente, eles se mostram muito mais interessados do que poderíamos imaginar. E isso é um ponto muito positivo. Voltando para Renato Portaluppi, a direção do Grêmio vai dar até o final do Campeonato Brasileiro para daí depois decidir o que vai fazer. Vai sentar e conversar com o técnico para decidir se vai renovar ou não, se vai permanecer ou não com o trabalho. E aí, nomes já começam a ser divulgados ou circulam ou estão dentro do ambiente do Grêmio como possíveis nomes. Entre eles, Vojvoda, que eu falei no início do vídeo, Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino, que faz um excelente trabalho. O Red Bull Bragantino é da franquia Red Bull, mas o Red Bull ele tem um outro parâmetro de status. Ele é uma franquia que contrata jovens para revender, aposta muito em promessas, jogadores novos. E o Pedro Caixinha faz um bom trabalho, até pelo fato de não ter uma equipe com potencial de ganhar títulos relevantes. É um técnico estudioso, é um técnico não da nova geração, porque já tem uma idade um pouco mais avançada. Ao contrário do Vojvoda, o Pedro Caixinha não é um técnico velho, mas não é um técnico que eu possa dizer assim da nova geração. Nova geração que eu digo 40, 45, 50, 55 anos. Vojvoda se encaixa neste parâmetro. O Pedro Caixinha, pela idade, também. Outro nome, Luiz Castro. Eu sei, tá na Arábia Saudita, acabou deixando o Botafogo e o Botafogo se perdeu na temporada passada. O Botafogo caminhava com passadas largas para ser campeão brasileiro, assim, com muitos pontos na frente de todo mundo. E aí quando ele sai, o Botafogo afunda de tal maneira que perdeu até mesmo vaga direta de Libertadores. Teve que lutar para entrar na Libertadores, por pré-Libertadores. E agora, novamente, brigando pelo título brasileiro, conseguiu se reestruturar, conseguiu achar um técnico que está fazendo, de fato, um outro grande trabalho. Mas o Luiz Castro, enquanto esteve aqui, fez um bom trabalho e ele também aparece dentro do ambiente. Assim como o técnico Fernando Diniz, campeão da Libertadores, depois ele assume a seleção brasileira, fica pouquíssimo tempo e agora, depois que saiu do Fluminense, está desempregado. De todos esses nomes, o Fernando Diniz, para mim, ele é com certeza o ficha 1 da direção gremista. Porque ele tem muitas coisas parecidas com a do Renato.
E eu acho que ele vai ser o primeiro técnico a ser procurado, até por estar livre. Não sei se vai estar livre até o final do ano, mas estar livre no mercado, com certeza vai ser ele o principal nome procurado. Eu iria atrás do Vojvoda, depois do Luiz Castro, depois do Caixinha, depois do Fernando Diniz. Nesta ordem. Para mim, o Vojvoda é o primeiro, o Luiz Castro é o segundo, o Caixinha é o terceiro e o Diniz é o quarto. Existem outros nomes, mas aqui a gente não vai trazer todos os nomes possíveis. O Cuca poderia ser um nome? Acredito que não. O Roger, agora estando no Internacional, eu acho que se inviabiliza totalmente para treinar o Grêmio novamente. O Felipão não quer mais. Mano Menezes está no Fluminense, vai salvar o Fluminense do rebaixamento possivelmente. Então, esses 4 nomes que eu trago aqui para mim são os principais nomes para a próxima temporada. Mas aqui, um fato. O Renato não está com o martelo batido que vai sair, não está com o martelo batido que vai ficar. Quem disser isso não sabe o que está falando. Deixa teu like, te inscreve no canal, eu volto daqui a pouco. Um abraço, valeu. Fui!